É muito bom pertencer a Deus, muito bom buscar a face do Senhor. Domingo passado eu não pude vir, e hoje, quando eu cheguei aqui, me deu uma alegria assim. Falei, gente, mas parecia que era um tempão que eu não vinha na igreja. Que saudade, saudade do Senhor, saudade dos irmãos da comunhão, dos louvores, que saudade. Este texto de Isaías 40, ele é um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia. Ele é um capítulo muito grande, revela a pessoa de Deus de uma forma espetacular. E esse primeiro trecho, até o verso 11, ele fala da missão de João Batista. Ele é um capítulo profético, revela a pessoa de Deus e se refere àquele que foi o predecessor, que precedeu o Messias, que foi João. Então falar benignamente a Jerusalém, voz do que clama no deserto, preparar os caminhos do Senhor. E os vales serão exaltados, os outeiros serão abatidos e os caminhos do Senhor aplanados. E fala desse preparo de um povo bem disposto para receber o Messias, Cristo. E João clamou nos desertos, e a mensagem dele, ele era um homem que vivia de uma forma rústica, comia gafanhoto e mel silvestre, vestia uma roupa rústica, feita de pelos de camelo. Então ele não era um profeta assim, palaciano, não era um cara que tinha trânsito no meio das elites. E o que ele clamava? Ele clamava dizendo, olha, nós, o homem, o povo, é como a erva, nasce, floresce a sua flor, e depois ela seca e murcha e passa. O monte ser abatido e o vale ser exaltado fala de Deus construir na nossa vida uma identidade de filhos em que a gente nem é a soberba da montanha e nem a gente se sente no fundo do poço, no fundo do vale. Ele veio, Jesus, para nos perdoar os pecados, para nos salvar e para implantar em nós a vida dele, a natureza de Deus. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, o sangue de Jesus nos lava, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele gera em nós um novo coração, um novo nascimento, tornamos-nos filhos de Deus. E ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, Deus vai tratando de levantar os vales e de abater os montes e outeiros, de planificar em nós o nosso coração, os caminhos de Deus, para que o Senhor se revele, se manifeste. De certa forma, João era Elias, e Elias já veio, como disse Jesus a respeito de João. De certa forma, João
ou seja, Elias virá novamente. Esse mesmo mover de Deus está acontecendo na terra hoje, de Deus levantar os vales e abater os outeiros, de Deus preparar um povo bem disposto, preparar os caminhos do Senhor. Diz aqui no verso 10: Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Deus vem e ele vai trazer a sua bênção, trazer a sua recompensa, e ele vai endireitar o que está errado. E no verso 5 diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Há um dia, esse dia está vindo, em que a glória de Deus vai se revelar na terra fisicamente. Quando Jesus vier para reinar, quando ele voltar para reinar, e ele vai reinar nesta terra, fisicamente, neste globo, claro, a terra vai sofrer uma mudança na sua geografia, no seu eixo, ciclo, dia, noite, sol, nuvens, chuva e etc. vai sofrer uma mudança. Alguns dizem que a terra voltará a ter uma redistribuição das águas, como era antes do dilúvio, que o mar não vai ser assim tão grande quanto hoje eram os 7 oceanos, extensões de águas tão grandes. A terra vai ficar mais regada, a água vai ficar mais distribuída. Mas neste tempo a glória do Senhor descerá sobre toda a terra. A glória, o resplendor de Deus será visível. Como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor encherá toda a terra. Mas eu creio que aqui no verso 5 está falando também que a glória do Senhor vai se manifestar em toda a terra no último avivamento, antes do arrebatamento da igreja. Haverá um tempo. Isso tem a ver com esse mover de Deus através da unção de Elias, essa obra, esse mover profético de preparar um povo bem disposto. O Senhor está fazendo isso, está abatendo os outeiros e levantando os vales. Ele está preparando mentes e corações. E quando essa comunhão, essa conexão, essa sintonia no corpo tiver alcançado esse grau, essa planificação que é escabroso será suavizado, a glória de Deus vai descer. Isso tem a ver com a unidade da igreja. Jesus disse que orava para que nós fôssemos um, como o Pai e Ele eram um. E Ele disse que quando fôssemos um, que o mundo conheceria o Senhor, que a glória dele se revelaria, e que Ele deu a glória para a igreja, para que sejamos um. Então, tem todo esse
tratamento de Deus em nossa vida hoje, planando, desbastando, acertando. Então a Eliane deu o testemunho agradecendo, né, as orações, o carinho, o apoio nesses dias que ela esteve internada. Mas ela ali passou por um vale difícil, um momento de apreensão de possíveis diagnósticos ruins, negativos, doença grave, né? E passou e fez um exame, fez 2, foi dando tudo negativo, até que o definitivo, né, deu negativo também, e ela ficou boa, e ela saiu sem tomar remédio. Mas quando a gente passa por esses apertos, Deus está aplanando o nosso coração. Deus está tratando a nossa vida para que os caminhos dele, o mover dele, o fluir do Espírito aconteça dentro de nós. Aqui no verso 11 diz assim: como o pastor, falando de Deus, né, apacentará o seu rebanho, falando de Jesus, o bom pastor, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, no seu colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. É muito, muito lindo perceber nesse texto de Isaías 40, ele, ao longo do texto, ele vai falando da grandeza, da majestade, da soberania de Deus, da onisciência, da onipotência. Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelos seus próprios nomes. Mas aqui aparece uma delicadeza, o pastor, o Senhor como nosso pastor, pegando no colo, apacentando, cuidando, e até aquelas ovelhas que estão amamentando seus cordeirinhos, levando mansamente, guiando-as com sensibilidade. É muito legal isso, porque nós vemos Deus tratando a gente assim. Tem aquele momento, como Eliane passou, um vale da sombra da morte, e tem um outro momento que você percebe que Deus te pega no colo, te dá carinho, Ele te afaga, Ele te acolhe, e Ele diz: minha filha, eu sou o teu pai, meu filho, eu sou o teu Deus. E Ele vem e conforta a gente. Como é bom pertencer a Ele, conhecê-lo e saber que nele a gente pode confiar. Deus é eterno, é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Altíssimo, que a gente chama Ele, o Pai é como se fosse o Altíssimo, é mistério. Mas quem criou Deus? O que existia antes de Deus? É mistério, você não vai entender. Ninguém entende Deus, mas Ele é. Ele diz: eu sou. Moisés perguntou: mas Senhor, Tu vai me enviar? Mas eu vou dizer para aquele povo lá, quem que me enviou? Ele disse: fala para eles, eu sou me enviou. Eu sou me enviou. O eu sou é o Deus mais alto, mais sublime, o eterno, o altíssimo, o grande eu sou. Quando Deus fala de si mesmo, eu sou, Ele está dizendo assim: eu sou uma pessoa,
Eu não sou energia. Eu sou uma pessoa. Eu não sou uma força etérea, um poder. Não, eu sou um ser consciente. E eu criei vocês semelhantes a mim. Você tem consciência, você tem um nome, você tem um valor, você tem uma dignidade, você tem vontade, você tem intenção, pensamento, desejos, propósitos, afetos. O Senhor também. Então, quando a gente pensa, percebe, descobre que Ele não é só um Deus distante, indiferente a toda a criação. Pai enviou o Filho, diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus, o Eterno, o Altíssimo, o Pai, amou o mundo, amou as pessoas, amou a humanidade de uma tal maneira que entregou, que deu, que doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o eu sou que enviou Moisés para resgatar o povo da escravidão no Egito, enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para nos salvar, para nos perdoar. Então a pessoa de Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Antes que tudo existisse, Ele já era. Tudo que foi feito por Ele. Ele é o Verbo. Ele é, vamos dizer, quando chama que Jesus é o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, Verbo é uma palavra, um conceito ligado à ação. Então o verbo tem a ver com o fazer, agir. Jesus, o Verbo, o Filho, é Deus se movendo para fora de si mesmo no ato criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas esse mover do ato criador, além de criar os anjos, criar a terra, o espaço sideral, a joaninha, a bactéria, a água, os elementos, de criar o homem, Ele se moveu além, tornando-se homem para nos salvar. O Verbo se fez carne. E por que Jesus, por que o Filho veio à terra e se fez carne? Para poder falar na nossa linguagem humana o quanto o Pai nos ama. Nesse mover de Deus, levantando o vale e abaixando os outeiros, pensa que todo mundo tem um lado outeiro, todo mundo tem um lado vale. Ele quer nos dignificar, Ele quer nos dar o devido valor. Ele quer nos fazer parecidos com Jesus, que embora fosse Deus, realmente, por essência e natureza, não se colocou como Deus, se fez homem, e como homem, se fez servo. Tinha valor? Sim. Dignidade? Sim. Importância? Sim, total. Mas se fez servo.
E isso mostra para a gente o caráter de Deus, o coração dele, uma forma de Deus mostrar quem ele é, foi tornar-se humano. Então, quando você quer saber quem Deus é, você quer conhecer melhor o caráter e o coração de Deus, olhe para Jesus. Procure ler o Evangelho, conhecer Jesus, porque Jesus é a própria imagem de Deus. Diz lá em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Então, quando a gente vê o Filho, a gente vê o Pai. Quando a gente conecta com o Filho, a gente conecta com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. E por fim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus disse: convém para vocês que eu vá, porque se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E o Consolador, ele virá para guiar vocês em toda a verdade, fazer vocês lembrarem tudo que eu tenho dito. O Consolador virá para discipular vocês. O Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo que veio morar em nós traz Pai e o Filho e a Trindade, o Eterno, habita dentro de nós. Quanto mais a gente descobre que Ele mora, que o Espírito, essa voz suave, esse sentimento, essa conexão, é a conexão com a pessoa de Deus. O Espírito de Deus não é separado de Deus, ele é o próprio Deus, e ele é uma pessoa, tem vontade, tem amor, tem benignidade, tem propósito, tem intenção. Então ele quer guiar a gente nesse caminho plano, ele quer colocar a gente dentro dessa sintonia com o propósito eterno. Naum, o profeta Naum, no Velho Testamento, profetizou para a tribo de Judá, num período que as 11 tribos de Israel, cuja capital era Samaria, já tinham caído sob o domínio dos assírios. E Judá, que foi a tribo de Davi, como o reino estava separado das outras tribos de Israel, aquele reino de Judá permaneceu mais um tempo, mas já estava numa degradação, num afastamento e sob ameaças de reinos exteriores dominarem, e sob a ameaça que Deus trouxe palavra profética para eles, de que eles, se permanecessem como estavam, iriam ser também dominados. Então, Naum é um profeta que mete a espada, ele traz assim, ele dispõe mesmo toda a dureza, a maldade. Mas no verso 7 do capítulo 1, ele diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom.
O Senhor Deus eterno é bom. Ele é totalmente bom. O Senhor é benigno. Ele te quer bem. Ele olha para você e vê você na eternidade bem. Ele olha para você e vê o melhor em você e quer ajudar você a conectar com Ele e sair dos enroscos que você se meteu. O Senhor é bom. Ele olha para você e quer ser o seu refúgio. Na hora da angústia, você se acolher, se recolher, se refugiar na pessoa dele. A gente, no testemunho da Eliane, ela conta isso, que estava lá e era de manhã, de tarde, de noite, 3h pouca da manhã, ela gravou até, não sei, os minutos, falou: Jesus, estou eu e o Senhor aqui. Aquela conversa de filha para pai, aquela conversa pessoal. E pediu e rogou, e o Senhor atendeu a oração dela, e ela conseguiu fazer o exame na manhã seguinte. O Senhor é bom, e a bondade, a benignidade dele, o olhar positivo dele para você, dura para sempre. Ele quer lhe dar a mão e consertar os seus caminhos. Ele quer lhe dar a mão e guiar você num tempo melhor. Ele quer ser o seu refúgio nos tempos da angústia. E Ele protege você. Ele lhe protege. Então, todo esse mover, todo esse tratar, todo esse cuidar, todo esse guiar, todas as tribulações e dificuldades que a gente passa, Deus está trabalhando o vale e a montanha e o outeiro dentro de nós. O bom pastor está guiando a gente, e ora ele guia de uma maneira muito mansa, aguardando o nosso time, como um bom pastor guia aqueles cordeirinhos pequenininhos, aquelas que amamentam, aquelas ovelhas que amamentam, que criam seus filhotes, caminham mais devagar, e o Senhor acompanha você com delicadeza, com compaixão. E Ele diz: minha filha, meu filho, eu abençoo você. A minha mão está sobre você para lhe abençoar. Eu não estou contra você, porque o sangue do meu filho lavou você da iniquidade e do pecado. E você diz: amém, papai. Eu gosto de te pertencer. É bom te conhecer. É bom estar lavado e remido no sangue de Jesus.